Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira de tragédia no futebol, né? A gente vai falar sobre o acidente do Diogo Jota, né? Uma situação muito grave que infelizmente causou a morte do português na Espanha. Vamos falar sobre isso, vamos relembrar, né? Quem não se lembra, né? Quando se trata de tragédia no meio do futebol, do jogador que mais se aproximou do Pelé na história, que foi o Denner, né? Você deve se lembrar, com certeza, todos os vascaínos lembram do jovem Denner, também vítima de um acidente. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo, lamentar mais uma morte, né? Mais uma tragédia no futebol. E, obviamente, vamos trazer para vocês as últimas informações do Vasco dessa quinta-feira, e a gente vai falar bastante sobre Thiago Mendes, que está muito próximo de um acerto e deve, nas próximas horas, assinar contrato com o Vasco, né? Faltam detalhes para o anúncio oficial e, claramente, vamos falar sobre o treino hoje, né? Hoje pela manhã, no CT Moacir Barbosa, treino de preparação para o jogo contra o Montevideo Wanderers do Uruguai. Antes da gente começar, eu peço humildemente o seu like para dar aquela moral nesse momento difícil do futebol, né? Eu sou um entusiasta do futebol, eu amo futebol, acabo acompanhando também todo o desdobramento, né, dos jogos na Europa. Um jogador do Liverpool hoje se foi, um grande da Premier League da Inglaterra. Enfim, a gente lamenta essa situação. E claro, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, eu trago uma novidade para você com a bezutesportes.com.br. O link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Não vou nem entrar muito em detalhes nesse momento difícil do futebol. Vamos falar bastante sobre todos os assuntos dessa quinta-feira. Quinta-feira cinza para nós que amamos esse esporte, né? Você do outro lado, é só para você ajudar a gente deixando seu like, beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Vamos falar muito de Vasco nessa quinta-feira, mas antes eu quero falar sobre uma tragédia, né, que aconteceu na Espanha na manhã, no início do dia dessa quinta-feira, com Diogo Jota, atacante do Liverpool, né, e da seleção portuguesa, acabou de ser campeão, né, da Liga das Nações com Portugal. Uma perda irreparável para o futebol, jogador que infelizmente, né, aos seus 28 anos, deixou 3 filhos, uma esposa, recém-casado, e perde também, né, o seu irmão juntamente com ele dentro do carro, lá em Zamora, na Espanha, né? Um acidente em que envolveu essas duas pessoas, esses dois irmãos, o Diogo Jota e também o seu irmão ali. Um acidente que até agora as informações que a gente tem é que o carro perdeu, né, ali o controle após estourar um pneu e atirou, né, fora da pista ali o automóvel, pegando fogo no local. Enfim, a polícia está apurando, né, mas já coloca em questão essa situação envolvendo o pneu estourado, né? Por muito trágico, né? Um acidente como esse. Obviamente a gente não sabe ainda se o carro estava em alta velocidade, se estava em baixa velocidade. Obviamente é uma perda irreparável para o futebol, um atacante que joga em alto nível no futebol mundial, que nos deixou hoje e também deixou sua família. Então a gente deseja que muitas forças nesse momento aos familiares e, obviamente, terá esse momento pesado, né, difícil da vida, que Deus possa confortar todos. E claro, você, torcedor vascaíno, você se lembra, né, obviamente, do jogador que mais se aproximou de Pelé no Brasil. Sim, o nome dele era Denner, ele era jogador do Vasco e foi trágica a morte do Denner de uma forma tão surpreendente que abalou as estruturas do futebol naquela ocasião, né? Infelizmente, no final do Campeonato Carioca, ali, o Denner sofreu um acidente junto com o seu motorista, né, a 60 km por hora, e foi estrangulado pelo cinto de segurança. Estava com o banco um pouco inclinado ali, né, e foi estrangulado pelo cinto de segurança após uma batida, né, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Um acidente muito trágico também. Então, todas as vezes que o mundo do futebol perde um jogador, a gente com certeza, né, vai se lembrar do Denner, vai se lembrar do Thales também, que se acidentou com uma moto, né, faleceu também
um acidente de moto. Vamos lembrar sempre desses jogadores que passaram por aqui e, obviamente, você sabe, eu sei, o Denner seria um ponto diferente do Vasco, né? O Vasco poderia estar hoje em uma situação completamente diferente, porque o Denner, obviamente, jogaria nos grandes europeus, seleção brasileira e muito mais. Um craque da bola se foi naquele momento. E hoje nós também lamentamos, né, a perda do Diogo Jota, jogador de seleção, junto com o Cristiano Ronaldo, que lamentou muito a morte do seu companheiro de seleção portuguesa nesse momento difícil do futebol mundial, né? É uma situação muito complicada, a família também sofre muito nesse momento. Enfim, forças para todos aí. O Diogo Jota, que é natural de Porto, né? Em Portugal, ele foi agora campeão da Nations League, enfim, é muito triste essa grande perda. Bom, virando a página, uma página triste, um dia triste para todos nós que amamos o futebol, vamos falar sobre planos de Admar Lopes, né? O Admar Lopes ele tem um perfil muito particular e busca no mercado algumas opções interessantes também para revenda. Exatamente isso, né? A ideia agora do Alan Minda, né, um jogador jovem que o Vasco tenta trazê-lo por empréstimo com opção de compra, é exatamente esse ideal, você utilizar-se do mercado para que no futuro esses jogadores se paguem automaticamente. Ah, mas como assim? Bom, é uma estratégia de mercado que se aplica quando você não tem grana, você não tem dinheiro, você contrata um jogador promissor, ele vem aqui, custa para você, em um ano de contrato, 20 milhões de reais e depois ele é vendido por 40 milhões. Então ele mesmo, a venda dele mesmo, paga o próprio salário, a própria transferência, os próprios vencimentos numa venda futura. O que você precisa fazer sem dinheiro é organizar uma engenharia financeira para utilizar-se desse recurso hoje do futebol brasileiro, vem sendo muito aplicado, e a gente tem um vizinho que faz muito bem isso, que é o Botafogo, né? O Botafogo, por exemplo, contratou o zagueiro Jair dos Santos, um jovem promissor, gastou ali cerca de 30 milhões de reais e já vai revendê-lo, né? Vendê-lo agora na janela de transferência, já tem proposta, já tem sondagem do Real Madrid, enfim, com certeza por mais de 120 milhões de reais. Então o jogador chega praticamente de graça e ainda traz um retorno ao clube. É um movimento de quem não tem grana para fazer essa engenharia, já prevendo essa possível venda e otimizando as finanças, né? Então, você não precisa ter grana, você precisa fazer uma engenharia financeira para proporcionar a chegada do jovem em ascensão e ele, no final do ano, ali, pagar o seu próprio salário, pagar seus próprios vencimentos e o valor da sua transferência com a sua venda futura. Tá? É uma forma de articulação do mercado, oculta, né? Muita gente não enxerga, mas é assim que opera o futebol atual, principalmente clubes que buscam jovens em ascensão. E, claro, automaticamente os jovens em ascensão acabam performando e ganhando jogos, premiações, campeonatos, títulos, enfim. Então, é muito benéfico esse tipo de movimentação hoje no futebol brasileiro. Olha só, falando sobre isso também, a gente está observando, né, a chegada de um jogador que é um pouco contraditório dentro dessa esfera, que é o Thiago Mendes. Mas o Thiago Mendes é um jogador sem contrato, então se trata de uma oportunidade de melhorar a qualidade técnica, de elevar o seu nível também de experiência de um elenco que hoje carece um pouco, né, por conta do trabalho do técnico Fernando Diniz, que é uma ideologia muito centralizada e única dentro do futebol brasileiro. Então, o Thiago Mendes se faz necessário pela sua experiência e também por ser um jogador com muita qualidade, vindo a custo zero, né? Uma oportunidade de mercado. Bom, vamos falar sobre o treino de hoje, né? O técnico Fernando Diniz comandou o Vasco agora na manhã dessa quinta-feira no CT Moacir Barbosa, visando o jogo contra o Montevidéu Wanderers e agora planejando também o jogo, a partida contra o Botafogo no dia 12 de julho, né? Vale lembrar que no dia 15 tem decisão em Quito, playoffs da Copa Sul-Americana com o Independente Del Valle. Então, uma logística pesada, agora começa um trabalho intenso, né? O técnico Fernando Diniz vai ter que repensar aí nesse tiro curto de jogos, o que vai fazer, se vai ter rotatividade do elenco ou não. O certo é, jogadores vêm treinando bem e, obviamente, né, o Lloyd Augusto, que também vinha treinando, infelizmente vai fazer falta, né? Foi a Angola cuidar da sua mãe que sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, e não tem data para voltar. Enfim, situações
para organizar uma perda grande no futebol brasileiro. Eu quero agradecer aqui a sua presença e peço humildemente para você deixar o like para ajudar aqui pra caramba o meu trabalho e, obviamente, você eleva o nome do Vasco aqui na plataforma. Agradeço mais uma vez a sua presença, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.